cansativo. Aleluia. Gosto apenas de fazer aquilo que o Espírito nos direciona. Aleluia. Glorioso e fiel. Bendito é o nome santo do Senhor. Pelo que eu percebi, essa campanha é campanha de oração. Glória, né? E a pastora falando lá no começo, né? E sobre oração, eu falei, eita Jesus. Então Jesus gerou o negócio, tá na mesma fiação, hein? Tá no mesmo mistério. Perdeu o tema varão, pastor, eu não lembro. Eu falei, mas Jesus está no controle, graças a Deus, né? Atos, capítulo 12, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Maravilhoso e fiel. Todos encontraram? Amém! Amém, glórias a Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 12, aleluia. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio a espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-os feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém, igreja? Amém! Ô glória! Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus? Aleluia! Bendito é o nome santo do Senhor. Uma passagem bastante conhecida. Aleluia! Estava ali falando com o Senhor. Bendito é o nome santo do nosso Deus. E falando para o Senhor: Senhor, o Senhor tem nos guiado, nos levado, mas de mim nada tenho, né? E que o Teu Espírito venha estar nos direcionando. E quando a nossa irmã louvou sobre o Espírito, né? Oh glória, louvor abençoado, aleluia. E assim o Senhor tem gerado esse trabalho em nossas mãos. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que Herodes Agripa primeiro, foi ali em um ato, aleluia, matou então a Tiago, como nós acabamos de ler. E o povo judeu, eles gostaram de ver aquela situação. Eles gostaram de ver porque estava matando o povo da igreja. Glórias a Deus. Então Herodes vem da situação, peraí, nós matamos um e o povo se alegrou. Olha, é época de festa, vamos prender o outro também. Aí o que nós faz? Vamos prender, vamos apresentá-lo ali na festas e logo após vamos também matá-lo. Só que ele não contava que havia orações incessantes a favor de Pedro. Glórias a Deus. Já já você vai entender o poder da oração. Culto de oração, e é nesta palavra o Senhor nos revela o poder da oração. Quem é que gosta de orar? Ô glória! Pensem, muito bom, né? O crente que não ora, aleluia, né? Perde muitas bênçãos na sua vida. Porque a Bíblia diz que passamos por determinadas situações por não levar a Deus tudo em oração. Só que a Bíblia também diz, aleluia, que tudo que pedires a Deus em meu nome, Ele lhe concederá. E se sabeis que Ele te ouve, sabes também que Ele vai lhe responder. Aleluia. O que é que o Senhor nos ensina? Que toda oração, aleluia, não é vão. Ela tem resposta. A palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o meu nome, eu responder-te. Aleluia. E ali Pedro, então, ele foi preso. Só que não foi preso apenas num cárcere, não foi uma coisa simples, vamos pôr dentro da cadeia, vamos dar lá nos dias de hoje, simplesmente ali ele está com a chave, está trancado, acabou o problema, depois nós abrimos e apresentamos. Negativo. Ali Herodes, ele algemou Pedro, à esquerda um soldado, à direita outro soldado, colocou 4 escoltas para cuidar de Pedro. Tudo isso para que Pedro não pudesse escapar. Tudo isso para que Pedro não tivesse como fugir. Tudo
isso foi feito, aleluia, para que não tivesse espaço para o acaso. Mas o que ele não contava é que Pedro não precisava de acaso, porque ele tinha Deus na vida dele. Ele servia um Deus, mas um Deus poderoso, que pode livrar qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar. Aleluia. Assim foi com Paulo e Silas, assim foi com muitos homens de Deus, e ali Pedro se encontrava preso naquele lugar. Glórias a Deus. A Bíblia diz que a igreja ela continuava orando, continuava intercedendo, continuava buscando, aleluia, pela vida de Pedro. Glórias a Deus. O que vale lembrar, aleluia, nesta mensagem, que quando nós necessitamos de uma providência, quando nós buscamos, aleluia, nos pés do Senhor, nós devemos continuar em oração, continuando, buscando e buscando, não desistindo no meio do caminho. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz, aleluia, para mim e para você esta noite, que a igreja não desistiu. A igreja persistiu em oração. Ainda que Pedro estava preso, ainda que os olhos dos homens era impossível para Pedro sair daquele lugar, aleluia, a igreja confiava em um Deus que ela começava a orar e falava: olha, eu sei que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia diz, aleluia, que o anjo pergunta a Sarai, aleluia, podes ou tem algo impossível para Deus? E ela mesmo responde: para Deus nada é impossível. Glórias a Deus. A igreja acreditava nessas palavras, ela acreditava que para Deus não existia impossível. E às vezes nós estamos orando e chegamos em um determinado ponto: mas Senhor, eu estou orando tanto que eu acho que não vai acontecer. Começa a desacreditar no poder do nosso Deus. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que se você conhecer o Deus que você serve, se você conhecer verdadeiramente o Deus que você serve, aleluia, todas as coisas que o seu coração desejar serão realizadas. Porque quando você conhece o seu Deus, aleluia, você olha para a dificuldade e fala: pai, olha, está difícil, mas eu conheço o Deus que eu sirvo e Ele vai me dar vitória. Você olha para a porta fechada, aleluia, você fala para ela: eu conheço o Deus que eu sirvo e a porta vai se abrir, aleluia. Você faz que nem Moisés, chega na beira do rio, na beira do mar: eu conheço o meu Deus, e o mar se abre e você passa a Deus fiel e exaltado. Esse é o Deus que nós servimos. Se você conhece o seu Deus, aleluia, não importa a dificuldade, você sabe que a vitória é garantida. Glórias a Deus. Ele estava então ali Pedro naquela situação, e a igreja começou a orar. Glórias a Deus, aleluia. Não quero estender muito essa mensagem. A palavra do Senhor diz, glórias a Deus, aleluia, que o anjo foi então até Pedro dentro do cárcere. Glórias a Deus. E ali dentro do cárcere, o anjo apareceu. Pedro estava dormindo, um soldado em cada lado. Eu acredito que Pedro não poderia nem se mexer. Imagina, barrar sua mão direita na mão esquerda de uma pessoa, sua esquerda na mão direita, e você deita. Se você vira para cá, o da direita acorda. Se você vira para lá, o da esquerda acorda. Pedro estava nessa situação. Ele não poderia nem se mexer, aleluia, porque o soldado acordava. Não poderia levantar e nem sair, porque havia grades que o impedia de prosseguir. Aleluia. Glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que o anjo então entrou naquele lugar. O anjo somente tocou. E Pedro: ei Pedro, espera, é hora de acordar. A Bíblia diz então que Pedro levantou. Pedro se colocou de pé. E aí quando ele olhou para frente, a cadeia se abriu. Automaticamente ela se abriu. Então ele passou pela primeira cadeia, pelas primeiras grades. A Bíblia diz que ele começou a caminhar. Chegando, aleluia, na segunda ela abriu e ele passou pelo ato. Só que detalhe, no lado tinha soldados, porque tinha 2 soldados com eles, mas tinha mais 2 de guarda lá fora. A Bíblia diz que Pedro passou e ninguém o viu, aleluia, chegando à porta de saída. Quando chegou na porta de saída, aleluia, naquele lugar, Pedro desceu as escadas, começou a descer a rua, o anjo se afastou dele, aí ele veio ter a ciência que verdadeiramente estava acontecendo. Glórias a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. O que é que eu tiro com essa visão de Pedro? Aleluia. Pedro achava que era visão e falou: poxa, eu acreditava que estava tendo uma visão. Mas quando ele foi se dar conta, ele pôde testificar que não era uma visão.
prisão era uma realidade. Glórias a Deus, aleluia. Dentro desta palavra, eu já posso profetizar na sua vida, aleluia. Nessa pequena introdução, glórias a Deus, aleluia. Que a bênção que Deus vai derramar na sua vida é tão grande, mas tão grande, que ainda que você acredite que seja visão, você só vai ter ciência quando você começar a contemplar o anjo saindo e a bênção derramando na sua vida, e você vai olhar, aleluia. Muitos vão dizer: olha, é mentira, olha, ela já está vendo, é coisa da cabeça dela, mas a palavra do Senhor diz que é real a libertação. Assim não é diferente na sua vida, se você crê e conhece o Deus que você serve, aleluia. Não existe barreira que impede a sua vitória. Deus fiel e exaltado. Não existe barreira, não existe muralha, não existe pedra, não existe cadeia. Nada pode impedir de Deus agir. Nada impede do Senhor agir. O diabo pode montar uma muralha, pode jogar você, aleluia, dentro da muralha, pois o anjo entra lá dentro e te tira, e o diabo ele fica envergonhado. Glórias a Deus. Por que Herodes colocou Pedro dentro da prisão, preso com soldados, mas 4 quaternos de soldado em algumas Bíblias, ou 4 esquadras em outras, para proteger ali e não deixar que Pedro saísse, para que ele não viesse ser envergonhado? Porque ele ia fazer o quê? Peraí, vou anunciar: olha, povo, eu prendi Pedro está preso, nós vamos mostrar para vocês depois, e nós vamos matar ele, vamos anunciar para o povo: Pedro está lá preso. Mas para surpresa de Herodes, glórias a Deus, quando ele entrou naquele lugar, quando ele entrou no cárcere, quando ele entrou naquela prisão, aleluia, quando ele olhou, nada mais tinha, soldado estava lá dormindo, Pedro não estava mais lá, Pedro já tinha sido libertado pelo anjo do Senhor. Glórias a Deus. E confundido e envergonhado ficou os inimigos de Pedro. Glórias a Deus. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Confundido e envergonhados ficarão os seus inimigos. Glórias a Deus. O que a palavra está dizendo? A palavra do Senhor está dizendo: olha, eu vou agir, eu vou entrar, eu vou fazer mudança. Quando os seus inimigos for lá para contemplar sua derrota, ele vai olhar e vai falar: olha, eu não acredito, eu já tinha acabado, já tinha sido destruído, o que é que aconteceu? Cadê ele? Cadê ela? Ei, a bênção vai ser tão grande que seus inimigos vão olhar e não vão entender. Aleluia. Herodes chegou naquele lugar, ele olhava e não entendia. Cadê Pedro? Cadê os soldados? Tinha 16 soldados, 4 esquadras, e ainda assim Pedro saiu. Glórias a Deus, aleluia. Envergonhado e confundido chegou e ficar Herodes. Por que é que o Senhor não diz que aquele que quer nos derrotar, aquele que quer se levantar contra mim e sua vida, envergonhado ficará, porque a vitória é minha e a vitória é sua, diante da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Fiel e exaltado. Bendito é o nome santo do Senhor. Noite de oração. Glória a Deus, ou glória. Oração é muito bom, né? Tem nada melhor que oração. Bendito é o nome santo do Senhor. Oração é tão bom, mas é tão poderosa, que se não fosse oração, não estaria aqui pregando hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou ex-cadeirante, sou ex-tetraplégico, sou ex-paralítico. Tenho laudo médico comprovando que eu não posso estar aqui hoje andando, pulando, falando do amor de Cristo. Aleluia. Tenho exames que comprovam, aleluia, que eu não tinha mais de 15 dias de vida, já faz 5 anos. Ô glória. Esse é o poder da oração. Isso é o poder da oração. Foi 15 anos de luta. Foi vários anos numa cadeira de roda. Foi vários médicos, várias internações. Várias vezes eu chegava no médico de manhã, clareava o dia, a ambulância chegava em casa, a ambulância levava. Aí chegava em casa meio-dia, quando era 3, 4 horas, a ambulância ia buscar de novo. Chegava em casa à noite, quando era madrugada, a ambulância encostava de novo. E assim foi, anos. Chegou o momento que eu fiquei tetraplégico. Só movimentava a mão esquerda, a cabeça, mais nada. Parou tudo. E ali começa, médico vai, médico vem, médico vai. Minha esposa liga para uma médica amiga nossa. Aleluia. Aí queria ser conhecido no hospital. O meu marido está internado, vamos só abreviar. Meu marido está internado de novo. Aí a médica: peraí, já fizeram a tomografia?
Não, ainda não. Então, deixa eu parar com o hospital que eu vou arrumar essa fotografia para vocês. Se o médico permitir, vocês vão vir aqui no Prédio Jussara fazer. Aleluia. Ainda vai nós no Prédio Jussara fazer. Aí o médico olha, eita, aí o médico fica olhando. Ah, você está com uma doença que é desviralizante. Eu falei, e agora? Vou saber o que é doença desviralizante? Complicado, né? Aí o médico falou assim, mas para ter certeza, eu vou deixar vocês na ambulância, quebrou o protocolo, porque tem que voltar para casa direto, não é isso? Do hospital para o hospital, não é assim? Não, ele saiu, desviou o caminho, foi para um outro hospital, que é o regional, aleluia, em Osasco, chegou ali, falou, peraí, vocês fiquem na ambulância, eu vou sozinho lá, vou falar com um amigo meu, para mim ter certeza do que tem nessa tomografia. Aí já vem a confirmação, né? Realmente, lá vai o apóstolo doente, complicado, agravando a situação. Comecei em 97, comecei a ficar ruim, 97, glórias a Deus. E ali foi caminhando, para reduzir a história, glórias a Deus. Nos últimos anos, chegando nos últimos anos, aleluia, começou a gravar, eu parei na cadeira de roda, não andava mais, não caminhava, não podia mais sair de casa, pessoal, para mim sair tinha que ser no colo, aleluia. Chego ali, bendito é o nome santo do Senhor. Baverinho então me deu uma cadeira motorizada, para nós mandar de cadeira motorizada, não tem mais jeito. E ali me deram a cadeira, e ali nós continuamos o nosso trabalho. Glórias a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. E ali foi agravando a situação. Até chegar ao ponto de eu chegar no médico. O médico olhar para mim e falar assim, olha, eu vou te dar remédio para reduzir as dores, né? Porque não tinha mais jeito, não sentia mais dor. Só sentia dor, não parava. Só que você não tem mais que 15 dias. Aí começou, todo mundo se reuniu em casa. Aleluia. Passou os 15 dias, numa sexta-feira, já fazia anos que eu estava com cadeira de roda. Numa sexta-feira eu fui consagrado ao pastor. Em cima da cadeira de roda. Fui consagrado ao pastor. Ô glória, só vitória. 3 dias depois, já vai pro culto. E voltei para casa andando. 3 dias depois, fui consagrado na sexta. No domingo fui para a igreja. O filho do obreiro veio empurrando a cadeira de roda e eu vim bater um papo com a minha esposa para casa. Esse é o Deus que nós somos. Esse é o Deus que nós somos. E uma outra oportunidade traz o nosso testemunho mais completo. Só para os irmãos compreender o poder de uma oração. Aleluia. Mas enquanto eu passava por isso, minha esposa estava ali, ó, no joelho. Ela estava orando. Aí como é que pode? Eu não podia trabalhar, minha esposa não podia trabalhar, mas não faltava nada em casa. Olha que mistério. Não faltava o pão, não faltava o leite, não faltava mistura, não faltava nada em casa. Deus supria todas as coisas. Minha esposa estava na igreja, se alguém desse 10 reais para ela, um real é dízimo. Olha lá, o pastor estava falando. Desse jeito. Justamente o que a pastora estava falando. Detalhe. Chegou um dia, não tinha condições de pagar uma conta. Errado. Tinha o dinheiro exato da conta. E minha esposa, mas eu tenho que tirar o dízimo. Aí eu, mas tirar o dízimo, mas não paga a conta. E agora? Não, mas tem que tirar o dízimo. Aí entrou na questão. Ou tiro ou não tiro. Paga a conta ou dou o dízimo. Ô glória. Aí minha esposa optou, não, vamos tirar o dízimo. E Deus aproveita todas as coisas. Tirou o dízimo. No dia seguinte, eu tive que passar mal. Lá vai eu passar mal de novo. Ô glória. Aí lá vai eu passar mal, já vai eu para socorro. Chego no postinho da minha casa. Ali eu tive uma convulsão. Cheguei no posto da minha casa, que é da mesma rua. Chegou ali, os médicos me atenderam, tal, eu melhorei. Aí a enfermeira, espera um pouquinho que eu já volto. A enfermeira deu uma volta no hospital e voltou correndo o dinheiro que faltava. Ó, isso aqui é para ajudar vocês. A quantia exata que foi tirada da conta. Mas depois ela foi lá e pagou a conta. Por isso que Deus fala, seja fiel. É muito importante ser fiel. E ali minha esposa foi honrada, nós fomos honrados, nós demos nosso dízimo, pagamos nossas contas, Deus abençoou, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. E após o pastorado, com 3 dias, Deus pela misericórdia me levanta. E hoje eu estou aí glorificando o Senhor, porque Ele é bom e Ele já não aleluia. Aí vamos voltar para a mensagem do Senhor, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Trouxe esse breve testemunho para os irmãos entenderem, aleluia, o poder da oração. Aqui a igreja, ela estava intercedendo, ela não mudava a sua fé. A sua fé era uma
só, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai mudar. Nós acreditamos, nós cremos, nós acreditamos. E foi confiando. E a igreja inteira, a Bíblia não diz que tinha uma ou duas, a Bíblia diz que a igreja estava em oração incessante pela vida de Pedro. Glórias a Deus. Pedro então, quando desce a rua, bendiga o nome santo do Senhor, e bate na porta. Eita, adivinha quem atende? Uma criança. Peraí, abre a porta da manhã. Peraí, eu ouvi chamar, mas eu acho que é Pedro. Como que é Pedro? Pedro, esse senhor já morreu. É a igreja em oração. Quando abre a porta, dá de cara com Pedro. Glórias a Deus. Vamos fechar a Bíblia, que se Bíblia aberta é incentivo, né? E o pastor vai embora. Ô glória. Aí o que acontece? Pedro então, pela misericórdia, aparece em resposta à oração da igreja. Isso é para testificar, aleluia, para aquela igreja. Olha, enquanto ele estava lá, você estava orando, mas enquanto você estava orando, Deus estava trabalhando. Aleluia. Pessoas falaram, não pode ser, porque ele está preso. O que é isso? É porque não tem ouvido a voz do Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqueles que confiam no Senhor podem levantar, aleluia, o inferno diante de você, mas vai ser levantado para ser envergonhado, porque os que confiam no Senhor, o Senhor ele é fiel para honrar. Glórias a Deus, aleluia. Pedro, ele confiava no Senhor, ele acreditava, ele falava, olha, aconteça o que acontecer, o meu Deus eu não abro mão, aconteça o que acontecer, o meu Deus ele é fiel. E assim foi toda a história de Pedro. Bendito é o nome santo do Senhor. Quando a igreja olha Pedro, a igreja não acredita, que começa a olhar, puxa, acredito que Deus operou, Deus fez, é Pedro. Aleluia. O que é que nos traz nesse desfecho dessa mensagem? Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Isso nos traz a acreditar que Deus ainda tem ouvido a oração do seu povo. Isso nos traz a acreditar que toda oração tem sua resposta. Primeira epístola de João, aleluia, a palavra do Senhor diz, olha, Senhor, tudo que pedires em meu nome, se sabeis que Ele escuta, então sabe que Ele irá responder. A igreja orava porque acreditava que Deus ia responder, e Deus respondeu com a libertação de Pedro. Eu não sei o que é que você está orando, eu não sei o que é que você está buscando, mas dentro desta palavra, a palavra do Senhor está dizendo, a sua oração não fica sem resposta, a sua oração não fica sem providência. Aleluia. A palavra do Senhor diz, bendito é o nome santo do Senhor, a porta que você bate, ela tem que se abrir, porque a Bíblia diz, bater e abrir-se-vos-á. Bendito é o nome do santo Deus. Deus tem falado para mim e para você esta noite, que a sua oração, ela não está no mar do esquecimento. Aleluia. A sua situação não está no mar do esquecimento. O Senhor, Ele está trabalhando e operando. Deus trabalhou. A igreja poderia olhar, mas o que é que Deus está fazendo? A igreja não estava contemplando, mas o anjo estava trabalhando, aleluia. O anjo estava operando, o anjo estava realizando. O que é que eu quero dizer com essa mensagem? Ainda que você não veja a providência na sua vida, o anjo está trabalhando. Ele está trabalhando para te abençoar, ele está trabalhando para agir, aleluia. Ele está trabalhando para vir em resposta às suas orações. Deus fiel e exaltado, vem para a glória. Bendito é o nome santo do Senhor. A igreja não cansava de orar, não vamos parar, porque a vitória é certa, não vamos parar porque a vitória é garantida. Será que você já tem desistido de orar? Será que você já tem desistido de buscar? Será que você já deixou de acreditar? Aleluia. Seja como esta igreja, aleluia. Não desista, não volte para trás, não desacredite, persista na oração e você vai ver a bênção bater na sua porta. Deus quer. Não sei, aleluia, o que você tem buscado nessa campanha, mas dentro desta palavra, a palavra do Senhor nos diz que toda oração será respondida. Amém, igreja? Só que tem uma receita, né? É só para aqueles que creem. Glórias a Deus. Se você crê, toma a paz do Senhor, porque Ele merece.